E aí, pessoal, tranquilo? De volta aí com o nosso podcast Pauta do Dia. A gente passou um tempinho fora, né? Devido à pandemia, deu algumas complicações, mas a gente está de volta e a pretensão é sempre estar trazendo assuntos importantes, conversando com pessoas que realmente fazem a diferença, né? Trazendo aqui, sempre conversando sobre assuntos que são de interesse da sociedade. E o nosso convidado hoje é o deputado federal Albuquerque, né? Ele que foi vereador já em Boa Vista por 2 mandatos, na verdade 1 mandato e meio, porque na metade do outro mandato ele já se elegeu como deputado federal, está ali trabalhando por Roraima, fazendo a diferença, né? Já está em 2 comissões importantes ali na Câmara, né? Que é de Agricultura e também na Comissão de Segurança Pública. E, inclusive, por requerimento dele próprio, criou uma subcomissão também de agricultura familiar, e a gente vai tratar desses assuntos e muitos outros assuntos que surgirem aqui ao longo da conversa. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Urismar. É um prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Esse papo aberto aqui para a gente tratar sobre políticas públicas para o Brasil, em especial para o estado de Roraima, né? Com certeza. Como você falou, a gente está lá trabalhando e dentro da conversa aqui a gente vai desmiuçando todo aquele trabalho que tem sido efetivado na Câmara Federal. Deputado, eu queria começar com o senhor sobre um último assunto, pelo menos o assunto mais recente que surgiu aí na imprensa, que foi a sua defesa ali para o porte de arma para os conselheiros tutelares, né? Como foi que o senhor chegou a essa decisão de apoiar esse projeto de lei ali na Câmara? E o senhor conversou com alguns conselheiros e realmente existe essa necessidade do porte de arma para os conselheiros tutelares aqui, não só de Boa Vista, mas do Brasil inteiro, na verdade? Ismael, esse é um tema importante que eu tenho na minha carreira, né? Eu a bem da verdade, tenho um conselheiro em Boa Vista que faz parte do nosso grupo, que é o Marquinho, ele é conselheiro do grupo, é nós que elegemos ele. Pela necessidade de ter uma pessoa com essa referência, sabendo o tamanho do compromisso e da responsabilidade que é ser um conselheiro tutelar. E depois de a gente eleger o Marquinhos como conselheiro do estado de Roraima, do município de Boa Vista, a gente viu que nos relatos do Marquinhos, 80% das ações que ele vai agir, ele leva à polícia militar, né? Porque são ações que carecem de uma represária maior, seja da parte da mãe, ou do filho, ou do pai. Então, assim, o problema que envolve, na maioria das vezes, carece de uma presença de força, né? Eu acho importantíssimo o conselheiro tutelar usar uma arma, assim, para proteger a sua vida particular, né? E o trabalho em que ele está exercendo, que é importantíssimo. É preciso conhecer o trabalho do conselheiro tutelar para entender que ele carece também desse aparato para poder defender a sua vida primeiro e depois a sua profissão. E com certeza esse trabalho de conselheiro tutelar, como o senhor falou, realmente é um trabalho de alto risco, porque você mexe ali com a família, mexe com o estresse, né, familiar. Muitos pais são violentos, né, às vezes atende uma situação de violência familiar e tudo mais, e realmente eu concordo com o senhor, eu entendo essa necessidade aí. O conselheiro tutelar ele não é chamado para tomar café, não, Elismar. Ele é chamado para resolver um problema, né? Para dar andamento a um problema. E nós estamos no Roraima, é um dos estados com mais violência, um dos estados com mais violência do Brasil, seja com mulher, seja com criança. E, como falei, ele não é chamado para tomar o café, ele é chamado para resolver o problema. Então, por isso, carece, sim, da proteção primeiro da vida dele. E digo mais, conversando com o Marquinho, que é o nosso conselheiro, ele disse que, por vezes, ele é obrigado a não executar a missão para a qual ele é designado com medo de uma represália ou até para segurar a própria vida dele. Por vezes, ele é obrigado a não fazer o serviço por não ter a proteção da vida dele, que chega lá e analisa, opa, eu vou morrer aqui, se eu entrar nessa casa aqui, o cara vai me dar um tiro, né? Ele retorna, vai buscar o apoio da polícia, chamar a polícia, para poder chegar junto e tentar dar vazão àquela problemática que ele foi chamado. Então, é preciso conhecer o trabalho do Conselho Tutelar no Brasil para entender que ele precisa da integridade da vida dele ser preservada. Esse projeto está ainda em fase de comissões e em breve deve ir para votação no plenário, né? Sim, ele está tramitando, né? Tramitou agora semana passada na Comissão de Segurança Pública Nacional. Nós defendemos o projeto e votamos a favor desse projeto e vai tramitar novamente. Já passou pela CCJ,
passou pela Comissão de Segurança Pública e vai tramitar mais outras 3 comissões e certamente irá para a plenária para a gente poder aprovar, se Deus quiser. Deputado, o senhor, como membro da Comissão de Agricultura, né, inclusive presidente da Subcomissão de Agricultura Familiar, como é que está sendo tratada essa questão ali na Câmara? Porque o senhor é um deputado que veio do povo, né, começou como vereador, né, e é claro que a demanda de vereador é uma coisa, em comparação com a Câmara dos Deputados, é uma coisa pequena, ou seja, você tem que tratar aqui no município de Boa Vista, nos bairros, ali na zona rural, e quando você vai para a Câmara, você já amplia esse universo para todo o Brasil, porque o deputado federal, apesar de trabalhar, ser de Roraima, ele não vai trabalhar só por Roraima, né? Um projeto de lei que ele aprova ali, que vira lei, vai abranger todo o Brasil. Como é que o senhor tem tratado essa questão da agricultura familiar ali no âmbito da Câmara? Olá, Ismar, eu passei os meus 6 anos da minha vida na Câmara de Boa Vista. Eu digo que para mim foi uma grande faculdade que eu tive na Câmara, né? Por participar da mesa diretora nos 6 anos, fiz parte da mesa diretora, a gente aprendeu muito todos os atos administrativos daquela casa. E chegando na Câmara Federal, a gente ampliou esses dados, né? Porque a Câmara Federal a Câmara Municipal não deixa de ser a Câmara Federal ampliada, né? É uma escola, né? É uma escola, né? E aprendemos muito e eu, como vim da agricultura familiar, eu estou com essa bandeira também, de poder defender o homem do campo, em todas as suas esferas. O homem do campo, se falar homem do campo, você tem uma vertente muito grande, né? Você tem propriamente o homem que está lá na roça direta, você tem o apicultor, você tem o caçador, o extrativista, você tem o pescador, então tem muitas nichos dentro da agricultura familiar que tem que ser atingida. E eu tenho buscado essa bandeira para a gente poder dar vazão, entender toda essa problemática que é agricultura familiar no Brasil, em especial no estado de Roraima, e a nossa bandeira é essa também. Eu estou com muita vontade de poder ajudar o homem do campo, a gente entender quais são o cultivar que mais se adapta a cada região do estado. Nós temos o sul do estado que é diferente do norte do estado, nós temos o centro-oeste que é diferente, então a gente está buscando alternativa, conversando com as associações, com as cooperativas, conversando direto na vicinal, lá com o homem do campo, propriamente dito, para entender tudo isso, a gente poder planejar as nossas metas e execução das nossas emendas, né? Eu costumo dizer para eles que eu estou fazendo o plano plurianual meu, para o ano que vem, saber de que modo a gente vai poder atuar ajudando esse homem do campo. Eu entendo que é pequeno sim o mandato, viu, Erismar, diante de tantas demandas que nós temos, mas o governo tem dado uma vazão muito boa também para a agricultura familiar, através de implemento, de insumos, né, plantando milho, plantando feijão. Eu acredito que a gente vai poder, se Deus quiser, no final desse mandato, dizer assim, poxa, melhoramos de alguma forma a vida do homem do campo, né? E faço parte hoje lá da Comissão de Agricultura Familiar, né? Sou membro da vice-comissão e também da Segurança Pública e, não sei se estão sabendo, mas também sou vice-presidente da Comissão de Conselho de do Conselho de Ética da Câmara Federal. E decoro parlamentar, né? Assumir esse compromisso árduo, né? Que não é fácil lá, bem difícil. Há uma celeuma naquela Câmara hoje. Inclusive, hoje, vários deputados estão ali com a faca no pescoço, né? O trem lá está bem desarrumado, mas eu confesso que eu fiquei meio assustado, do ponto de vista assustado de ver o que é um parlamento, qual é a figura do parlamento, o que se representa o parlamento do Brasil, e chegando lá, vendo 2 grupos se degladiando, se matando, se esgalfiando, e quando se vê que, na verdade, ali não tem fundamento nenhum para o povo brasileiro, né? E quando um deputado fica atacando o outro, você fica perdendo tempo de tratar de matérias tão importantes que esse Brasil precisa, e os deputados ficam ali se esgalfiando. E me deram essa missão agora de poder estar lá no Conselho de Ética, como vice-presidente, para a gente dar vazão a essas demandas. Tem muito mais de 30 representações de deputado partido, e um brigando com o outro, e não vai ser fácil. Mas a gente vai levando com muito jeito, respeitando toda essa parte dos deputados, tem que respeitar respeitar a ideologia do outro e tocar o barco e trabalhar para o Brasil, que é mais importante. Eu tenho observado a sua posição ali na Câmara, é uma posição de conversar, de entender a situação para poder tomar algum tipo de atitude, né? Sua postura, eu tenho observado que é uma postura mais tranquila, mais apaziguadora, digamos assim, né? Isso faz parte do DNA da gente, né, Edmar? Eu falei agora na comissão do Conselho de Ética, falei, gente, eu
parece que Deus me destinou a ser um apaziguador. Quando a gente estava jogando bola quando moleque, a minha lida era poder separar a briga, né? Aham. Fui para a escola, o líder de classe, e meu negócio era poder arrumar a vida dos outros. Como vereador, 6 anos de mandato, fui presidente do Conselho de Ética da Câmara de Boa Vista. Assumi esse papel durante 6 anos. E agora a gente está num negócio mais agressivo, mais macro, mas eu acredito que não vale a pena tanta discussão, não vale a pena briga, essa confusão não leva ninguém a lugar nenhum, né? O meu papel tem sido esse realmente, poder conversar com o grupo A, com a esquerda, com a direita. Eu procuro fazer esse papel, eu vou lá com a turma da direita, converso com ele, vou aqui com a turma da esquerda, converso com ele. Eu procuro fazer esse entendimento, porque o melhor caminho é esse, é a gente poder se entender que quem está lá porque foi colocado pelo brasileiro, e o brasileiro, quando coloca um parlamento para funcionar, ele espera do parlamento para a vida dele melhorar. Esse é o fundamento de tudo, é de poder trabalhar para o Brasil. Enquanto que essas brigas não levam ninguém a lugar nenhum e deixa essa lacuna, essa perca de tempo, onde a gente poderia estar discutindo matérias importantes que estão lá numa pauta para a gente encontrar solução para o Brasil, estamos se esgafiando, brigando, que não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso eu procuro o bom carinho, o bom respeito com todo mundo, me dou bem com todos, eu não tenho diferença nem com A, nem com B, nem com direita, nem com esquerda. A gente vai tocando o barco lá e tentando conduzir aquela galera valente lá da melhor forma. E já são aí 7 meses de mandato, né? O senhor assumiu em fevereiro. E como é que o senhor avalia esse período? Tratativas com os prefeitos, porque o deputado federal e o senador, eles são muito cobrados pelos prefeitos, né? Porque as demandas são muito grandes. Como é que está sendo essa relação do senhor com os prefeitos, do governo do estado? Como é que está essa situação hoje? Muito boa. Como falei no início, eu estou fazendo o PPA. Eu estou visitando o estado todo, né? Eu estou do lado Entre Rios, indo agora para o BV8. Se Deus quiser, conversando com os prefeitos, conversando com as associações, com as cooperativas, com o cidadão do campo, para entender a necessidade, né? O prefeito, a gente sabe que os prefeitos precisam muito. Os prefeitos também têm andado muito em Brasília. Eu conversei com todos os prefeitos já lá em Brasília, e quando chego aqui eu vou ao interior, eu procuro ele também, nas conversas, estamos alinhando. O deputado federal de primeiro mandato não tem direito a recurso no primeiro ano, até para o segundo ano, né? Então, como eu disse, estou fazendo o PPA, e juntamente com o meu parceiro e amigo Soldado Sampaio, a gente vai sentar e calcular e distribuir da melhor forma possível nossos recursos públicos, né, que a gente tem direito de indicar para o governo, para os prefeitos, né, para as associações e cooperativas, para a gente poder ajudar de alguma forma esse estado. Deputado, o senhor tem tratado na questão da agricultura, especialmente na questão do mel, né? Do mel, como é que o senhor tem, como é que o senhor vê essa cadeia produtiva do mel? É necessário ampliar? É necessário mais recursos? Como é que o senhor está tratando dessa questão? Teve, inclusive, uma audiência pública na Assembleia sobre esse assunto. Assim, Elismar, o mel em Roraima ele é atípico do Brasil. A pessoa não conhece o que é o mel de Roraima. O mel de Roraima é um dos melhores mel do planeta Terra. Por a questão do bioma, né? Nós temos o cerrado e temos a mata. Então é um mel muito promissor. E o estado de Roraima produz, através dos apicultores que estão aqui, já, no meu ponto de vista, uma demanda bem grande, de 50 toneladas mês, que já é um valor bem agregado, né? E com isso não se vê uma política pública voltada para atender esse público. Até porque o mel do estado de Roraima, ele não pode ser exportado ainda porque não tem o CIF, o Selo de Inspeção Federal. Então a gente, conversando com essa galera do mel, sentamos, fizemos audiência pública na Assembleia Legislativa, ouvimos toda essa problemática que é o mel em Roraima, um mel que sai daqui quase num preço irrisório para Guiana, para Venezuela, para outro estado da federação, num preço simbólico de R$12, enquanto que lá fora o mel ele é trabalhado nas cooperativas a R$45, R$50, Roraima é trabalhado a R$12. Então a gente precisa respeitar o apicultor do estado, entender que esse recurso tem que ficar no estado e beneficiar quem trabalha, né? Então nossa meta é essa, é poder regularizar o mel em Roraima, criar o CIF para que o produtor tenha vazão e uma rentabilidade melhor, e a gente está trabalhando para isso. E fato este que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Paulo Teixeira, tem dado esse apoio para a gente. Nós temos fez uma conversa muito boa com o Ministério. Acabei de receber uma mensagem nesse instante aqui do Arthur, que é chefe de departamento. Nós estamos planejando uma viagem no dia 19 e 20 para o Piauí, para entender
Porque o Piauí tornou-se o primeiro estado da federação que mais produz mel, que mais exporta mel para o planeta Terra, é o estado do Piauí. Estamos previstos para o dia 19 e 20 agora, do mês que vem, a gente ir ao Piauí, fazer uns 2 dias de campo lá e trazer essa experiência aqui para o estado de Roraima, né? Então a gente está nessa parceria, nessa vontade, entendendo que de 50 pode sair para 100, para 200, para 300 toneladas mês, se a gente fizer o investimento no mel. Eu já tenho um belo investimento no mel já, está previsto aí 3 milhões e 700 mil já para o mel em Roraima, já tem 700 mil já empenhado, né? Estou esperando agora empenhar mais 3 milhões, a gente poder comprar melgueiras, comprar EPI e fazer uma conversa com quem quer produzir mel, que não adianta, pela emoção, o cara às vezes querer e depois pegar as melgueiras e deixar ali. A gente vai selecionar famílias que têm aptidão para a atividade, e a gente poder produzir, cifrar esse mel, criar uma agroindústria no estado de Roraima, que merece. Nós temos um mercado tão perto de aqui, Venezuela, tem um grande inglês que necessita de mel. Barbados aqui visitou a gente, quer comprar todo o mel, a preço excelente, mas infelizmente não temos o CIF ainda. Então a gente vai trabalhar, se Deus quiser, tão breve, poder regularizar o mel em Roraima e dar essa vazão e poder o mel crescer nesse estado. Existem regiões mais propícias para a produção do mel ou em qualquer parte do estado é possível isso? Tem regiões melhores, né? É bom em todo o estado, mas tem regiões melhores. O lavrado é muito bom. O lavrado é por excelência, porque o lavrado, quando aquela savana de capim ela para de florar, aí entra o caimbé. Eu nunca sabia que o caimbé daria mel, mas se você chegar a provar o mel do caimbé, você vai ver que é excelência de mel. Olha. Aí quando sai do caimbé, vai para o buriti. Aí é buriti em todo lavrado que nós temos, né? Onde tem um garapé, tem uma savana de buriti junto, né? Aí entra o buriti e depois retorna para a savana de novo. E a mata funcionando. E a mata não Ou seja, não é necessário desmatar, não é necessário agredir a natureza. Não precisa. O mel ele é por excelência, né? E a abelha ela faz um grande trabalho na biologia. Ela trabalha no bioma, ela que poliniza, ela que faz todo um serviço que a gente não sabe fazer, que é polinizar, né? Então, assim, aqui no Piauí, por exemplo, eles têm só 2 estações para o mel. Aqui nós temos 3, diferente do Nordeste, porque Roraima está acima da linha do Equador, é diferenciada a nossa produção da floragem. Quando acaba a savana, entra o caimbé, quando entra o mirixi, entra o buriti, aí sai para a mata diferente, a mata tem uma florada diferente que não para. Ou seja, o estado de Roraima está numa paridade de savana e mata alta que nos deixa trabalhar os 12 meses do ano com mel sem parar. Olha que excelência. É uma excelência o mel daqui. O senhor já identificou que os produtores rurais têm interesse, né, nessa economia, nesse trabalho? Eu, depois que peguei essa bandeira também, viu, Ismael, quero registrar que não foi bandeira de campanha. Eu não fiz campanha de falando em mel para ninguém. Não tem uma fala minha falando em mel. Foi depois da eleição que eleito nós fomos, eu procurei estudar quais seriam as bases melhores de poder se atacar na agricultura familiar. Eu descobri que o mel está em todo o estado. Está no sul do estado, está no norte do estado, está no centro-oeste, está no noroeste do estado. Então, o mel, nós temos apicultor em todo o estado. Então, eu não sabia que São Luís tem uma cadeia boa, eu não sabia que no Caruaru tem gente produzindo, eu não sabia que no Cajé tem gente produzindo. Na cidade de Boa Vista, aqui no periurbano aqui, tem gente produzindo mel. Então, assim, a gente está fazendo esse levantamento todinho com o Josias, que é o presidente da Roraimel, né? Já estamos conversando, fazendo esse levantamento. E eu digo mais, muita gente quer e talvez os recursos sejam insuficientes para atender toda essa galera que quer trabalhar com mel. Bom, o senhor falou agora que nem sempre o que você monta ali na campanha, a estrutura que você vai defender os assuntos, quando você chega lá ou começa a visitar o estado depois de tomar posse, a situação muda, né? Às vezes você tem que colocar um assunto a mais, ou enfim. E aí surge também a questão da pesca artesanal, né? Que o senhor também é outra bandeira que o senhor tem defendido, tem inclusive se aproximado muito ali do Ministério da Agricultura para tratar dessa questão, né? Como é que o senhor vê essa perspectiva da pesca artesanal ser ampliada aqui no estado, deputado? Ismael, como disse no início da nossa conversa, eu sou do campo, né? Eu nasci no campo. Eu fiquei até meus 17 anos da minha vida trabalhando na roça. E a roça eu fiz de tudo. Eu pesquei, eu cacei, eu fiz farinha. Então, assim, exercício do campo, né? E eu sei o quanto é difícil a vida da pesca também.
é uma bandeira dentro da agricultura familiar que não é fácil, né? E eu conheço muito bem, e até que entendo que você também conhece, que às vezes em Caracaraí, por exemplo, no Caracaraí, não, peixe em Caracaraí é 4,50. Peixe em Caracaraí é R$6, é R$3,50. Mas você vai comprar um peixe aqui na banca aqui, ele é R$25. Por que isso? O que acontece, né? Então a gente entende que o pescador, o trabalhador, infelizmente também, assim como o mel, ele só fica com o trabalho, não fica com o dinheiro dele. E nós temos hoje no estado de Roraima 6 mil pescadores cadastrados no sistema lá na pesca, lá com o André de Paula, né? Que é o nosso ministro da pesca. E eu também tive com o ministro da pesca, conversando com o André, e disse: André, ajuda a gente a poder restabelecer esse homem que tanto sofre, que é o pescador artesanal no Brasil. Eu tenho mais de 1.300.000 pescadores no Brasil todo, e Roraima contribui com seus 6 mil pescadores, né? Então fizemos uma conversa muito boa com ele, e falou: não, nós precisamos restabelecer a pesca no Brasil. Eu falei: então não deixe o meu estado de fora, a gente precisa, o estado é carente. E a pesca foi esquecida pelo outro governo. Tanto é que acabou com superintendência, criou uma Secretaria da Pesca Nacional em vez de Ministério, e tentou dar uma vazão ruim para a pesca. E o André, agora com o Ministério da Pesca, o André de Paula, ele está, através do governo federal, está com muita vontade de restabelecer a pesca no Brasil. E eu fui lá pedir a nossa parte, que não esqueça de Roraima, que a gente precisa deles. E fizemos essa audiência pública em Caracaraí, audiência muito boa, belíssima, mais de 2 mil pescadores naquela audiência, onde pudemos ouvir lá. Lá estava representante da pesca, estava o INSS, estava a Superintendência Nacional. Então, assim, a gente botou todos os entes responsáveis para ouvir as demandas do estado de Roraima. E estamos dando vazão, tá? Estamos dando vazão para essa audiência pública. Um dos grandes pedidos da audiência pública foi, primeiro, o seguro-defeso. Nós estávamos já finalizando já o quarto mês e não tinha recebido nem 50%. Saindo de lá, fui direto ao Ministério com o ministro Lupe. Com 15 dias, só faltava só 15% para receber. Foi uma vazão muito rápida que ele respondeu para a gente. Outra demanda que foi solicitada pelos pescadores lá foi a presença da Marinha, que, de acordo com a fala deles, estava muito agressiva na abordagem dos barcos, porque, Elismar, 80% do pescador no estado de Roraima, ele é analfabeto, ele não tem a habilitação dele para dirigir o barquinho dele. E a Marinha, por força de lei, é necessário fazer o serviço profissional, que é lei, ela tem que cumprir. Eu compreendo o Ministério, né? Mas eu pedi, e a gente está fazendo uma conversa lá com o Almirante Lobo, né, para a gente poder encontrar alternativa. Porque, veja bem, não é o analfabetismo desse cidadão que se torna ele não profissional na lida dele, porque se brincar ele é melhor até que um profissional da Marinha para dirigir o barco dele, talvez não conheça as técnicas, né? Mas estou encontrando uma saída com o meu Almirante Lobo. Eu já me propus com ele aqui, através do meu amigo Sampaio, a gente fazer a aula objetiva e eles aplicarem a prova prática para ele dar uma carteira para esse pescador. Já está bem andada essa situação, né? Outra pedida dele lá, na audiência, foi: Roraima hoje tem pouca área para pescar, dizendo os pescadores. Quando não é área de conservação estadual, é área de conservação federal. A nossa área para pescar não dá 1/3 do estado. Ou reserva indígena. Ou as áreas indígenas. Então, o que eu estou fazendo através do Ministério da Pesca, com o Josemar, que é o responsável por essa área, nós estamos tratando para a gente liberar, viu, pescadores, amigos pescadores, liberar as áreas de conservação federal para a pesca artesanal no estado de Roraima. E já está bem adiantado isso. Na hora certa a gente vai reunir, estou dando só esse anúncio para vocês. Nós temos conversado sobre essa matéria com o Josemar. Essa semana foi uma semana muito produtiva acerca desse caminhamento. Tão breve a gente vai poder pescar em área de conservação federal, Elismar, e tornar o pescador um preservador. Sim. O objetivo do convênio que nós queremos fazer com as cooperativas, a associação, é colocar o pescador para ser um extrativista daquela área, tirar o peixe, e ele ser um preservador, ele ser um soldado de preservar e informar os entes responsáveis de qualquer um meio que venha degradar essa área de preservação federal. Então, e vale ressaltar que o pescador artesanal é aquele pescador que vai pescar no rio, né? Sim. Porque existem os criadouros, né? Mas o pescador artesanal que você está falando é aquele pescador que pesca no rio, vai buscar no rio, aquele que vai lá no Guarapé, aquele que vai no Baruana, aquele que vai no Rio Roxinho, aquele que vai lá
no Anauá buscar o peixe para comer e o excedente poder vender, né? Esse é o pescador artesanal. E essa produção tem aumentado bastante aqui no estado. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 97, existia um peixe de Manaus, né? O caminhão frigorífico vinha e ficava rodando na rua, olha o peixe, olha o peixe. Tal. E aí era o único peixe que a gente tinha para comprar, para comer aqui, e às vezes até estragado. Né? Hoje em dia você não vê mais isso, né? Quer dizer, cresceu muito a pesca aqui no estado. A demanda aumentou por conta dos pescadores que aumentaram. Nós temos 6 mil pescadores artesanal, né? E outro problema que eles encontramos nessa audiência pública, Ismar, foi as fábricas de gelo que eles não têm. É difícil demais, está sucateada. Vai comprar um gelo como se fosse uma fábrica particular. 17, 18, 20 reais o saco de gelo. Não compensa com um pescador que vai para o rio passar 15 dias, 20 dias, 30 dias. E não compensa o gelo. Quando ele vai botar o custo-benefício, o gelo levou já o 30% daquilo que ele pescou. Então, são muitas demandas, a gente ouviu tudo. Estou dando vazão para tudo isso, estou encaminhando. Se Deus quiser, para o ano que vem, os pescadores artesanais do estado de Roraima vão ter surpresa, a gente vai poder ajudá-los da melhor forma possível. Deputado, mudando um pouquinho de assunto agora, está para ser votado ali no Senado a questão do marco temporal. Como é que, eu sei que o senhor votou a favor do marco temporal, né? Qual é a expectativa do senhor em relação a esse projeto ali no Senado? Que tipo de impacto vai impactar o Brasil todo, mas especialmente em Roraima? Qual vai ser o impacto maior em relação a essa questão do marco temporal? Elismar, a gente sabe que o estado de Roraima é um estado ativo da federação no tocante à preservação, né? Nós temos 47% do estado que é área indígena, nós temos 25% do estado que é área de preservação federal, nós temos 12% do estado em áreas das Forças Armadas, né? Nós temos 12% do estado é alagadiço ou é montanha, sobra muito pouco para o estado de Roraima. Então esse projeto do marco temporal, ele regula isso, né? Para que não haja mais invasões, não haja mais área de marcação e a gente possa rever até aquilo que foi feito ao longo dos tempos aí. Então, esse projeto é importante. O Supremo agora é o novo legislador da causa brasileira, não basta só a Casa Legislativa, a Câmara Federal e o Senado aprovar a lei, que o Supremo vai e diz que é ou não é. Então, estamos esperando o Supremo dizer de que modo vai acontecer, porque, infelizmente, a voz do deputado e dos senadores não está tendo vez diante do Supremo, mas eu acredito que se for mantido aquilo que aprovamos na Câmara, é de muito benefício para o Brasil todo e para o estado de Roraima. Realmente, o senhor está falando aí, realmente o Supremo está entrando ali na seara dos deputados e dos senadores, o que tem causado um certo reboliço ali no Congresso. O Brasil ele passa por um momento diferenciado no tocante ao que diz a Constituição Federal. Infelizmente, o que está se vendo no Congresso Nacional é a usurpação de poderes, né? A Câmara, ela aprova um projeto e quem chancela esse projeto agora não é mais os deputados nem os senadores, é o Supremo Tribunal Federal. É ele que diz se está certo, se é constitucional, se não é. Então, eu não concordo com isso, não voto nisso, né? Esse legalizar maconha é muito complicado. Não se pode comparar um Estado brasileiro com um Estado europeu. Uhum. Vamos legalizar a maconha para ter tantas gramas para o cidadão usar, mas quem vai produzir essa maconha? É o governo ou é o traficante? Uhum. Então, é preciso entender isso. O governo vai plantar maconha para vender a maconha, para legalizar a maconha, ou essa maconha vai ser comprada do traficante? É preciso a gente equilibrar esses valores e saber se nós estamos fomentando o traficante e dando legalidade àquilo que vai causar um problema maior para o Brasil. Então, é um assunto complicado, um assunto bem delicado, que temos que debruçar muito sobre ele, mas eu torno a dizer, aquilo que a Câmara e o Congresso faz, infelizmente, o Supremo Tribunal diz se é ou se não é. Então, fica meio difícil a gente poder falar a língua do povo, porque a Câmara Federal é a voz do povo e a gente vai lá para ouvir a comunidade e passar para a Câmara Federal, no microfone da Câmara Federal. Mas, infelizmente, quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Deputado, o governo federal fez o lançamento aí do novo PAC, né, e incluiu, claro, Roraima no âmbito ali desses projetos, inclusive questão das rodovias federais, né, que a BR-174 é a pior, que já está em andamento aí uma reforma ali na área da reserva.
mas ela é muito grande, é muito extensa e precisa de remendos, né, ali em várias partes do estado, inclusive aqui para a área de Pacaraima também. A BR-401 também, e também tem a questão da energia, né, que é a energia e a internet, que são os nossos piores gargalos que eu considero aqui no nosso estado. Como é que o senhor tem acompanhado essa situação ali no âmbito do governo federal? Acompanhado com bem de perto, irmão, bem de perto mesmo. Tenho ido ao DENIT, conversado com o ministro, com o secretário, e apertado bem sobre a BR-174. A gente sabe que essa demanda da BR-174 aconteceu, essa demolição da BR-174, foi tendo em vista essa diáspora venezuelana. Isso causou muito problema para o estado de Roraima. Não só com a povoação dos venezuelanos no estado, que tirou a saúde, a educação, segurança nossa, né? Como também o fluxo de alimento que hoje passa para a Venezuela para poder atender aquele povo lá. Então, por isso, a BR-174, infelizmente, está quase que destruída. E conversamos com o ministro sobre toda a malha viária, terrestre aqui do estado de Roraima, a 174, a 210, 432, 400 e todas as nossas vias federais. E de acordo com o que foi nos dito lá em conversa com o ministro, recurso tem já, né? O recurso estava pronto já para atender a BR-174 no tocante a trechos, né? Esse trecho de vazão da reserva indígena lá é um contrato temporário para não deixar a BR parar, mas tem um contrato agora, acho que já foi assinado agora, que é aqui de Boa Vista até Pacaraima, que vai ser recuperado por inteiro. Então, assim, a informação que nós temos é que a coisa vai andar. Mas anda, nós estamos 7 meses já, eu estou desde o segundo mês que estou batendo nessa tecla lá, e a coisa não andou ainda, né? Me prometeu lá, o seu Cristiano me prometeu que a 210, ali de Caroebre até Entre Rios, são 33 quilômetros, vai ser asfaltada também, né? Diz depois que vai recuperar de Rorainópolis até Caroebre. Prometeu para a gente que aqui o Normandia, os 80 quilômetros do Normandia vão ser feitos também, mas até agora não foi efetivado nada. A gente espera que isso aconteça, né? Mas a previsão é que a coisa ande, né? E a gente vai poder, se Deus quiser, dar vazão a tudo isso. E acerca da energia, nós sabemos que, aí eu vou para o César, o que é de César, né? Nós sabemos que essa bandeira foi a bandeira do presidente Bolsonaro, foi ele que deu o estupim, mas que agora o governo federal, o presidente Lula, ele chancelou por definitivo, assinou o contrato e as obras já estão vindo. A gente sabe que o Roraima é o único estado da federação que não é interligado ainda na energia e também na internet. Porque se um tatu arranhar a estrada aqui, quebra essa fibra, nós fica sem internet aqui. Mas eu acredito, sabe, Lismar, que tão breve o estado de Roraima está no caminho certo, a gente vai poder, se Deus quiser, poder produzir mais, porque com a energia cria uma estabilidade, uma segurança para os empresários vindo para o estado e a gente poder implantar empresas aqui que possa criar um campo de trabalho para atender o Caribe. O Caribe está tão carente de tudo. Sim. E o estado de Roraima está na boca do Caribe, está a 600 quilômetros do porto de Jorge, tão perto a gente poder produzir. E com essa segurança da internet e a segurança da energética, empresas e mais empresas virão para o estado de Roraima e a gente poder alavancar esse estado como ele merece. Aliás, sem internet não se faz mais nada hoje em dia, né? Absolutamente, é impossível, né? O sistema, imagina só uma coisa, lá. Hoje, as cirurgias no Brasil são feitas por videoconferência. Você imagina só, como é que um grupo de médicos vem para Roraima, ou então vai auxiliar uns médicos em Roraima através da internet para poder fazer uma cirurgia? Não tem como. Porque você pode muito bem estar no meio da cirurgia e a internet cortar e morrer o paciente, costura que não tem mais internet. Então, a internet é muito importante para o nosso dia a dia. Ninguém fica mais sem um telefone, sem uma internet, que a gente não sabe nem para onde vai, né? Então, é importante isso. O governo também disse que vem junto a essa internet. Então, tomara que isso aconteça e o nosso povo possa ter aquilo que ele merece. Deputado, eu queria perguntar ao senhor sobre a questão do Paraviana. Como é que o senhor tem acompanhado a situação aí? Então, Elismar, o Paraviana é um problema, né, grandioso que nós temos no estado, dentro do município de Boa Vista. E como vereador, também atuei na busca de alternativa para resolver o problema do Paraviana. É um litígio que tem, né, com a base aérea, e que são 2.554 famílias que estão com esse problema, e foi feito esse bairro em cima da área federal, né, hipoteticamente federal, e a gente tem recebido essa demanda. Eu tenho ido
ao comandante, o Estado-Maior da base aérea, e as coisas estavam avançando, né? Uma conversa muito boa com o comandante lá. Ele já manifestou não mais o interesse na área, ele já quer que se resolva, né? Mandou um ofício para o meu gabinete e a gente está encaminhamos para a SPU. Ele recomenda no ofício que a SPU tome as providências cabíveis através do REUB, né? E a gente tem conversado com o senhor Lúcio na SPU, tem conversado com o Galindo das Forças Armadas na base aérea lá do Estado-Maior, e a coisa vai andar. Se Deus quiser, é um problema gravíssimo que nós temos, que atinge ali, inclusive tem uma ação de despejo para a semana que vem pronta já. Eu estou tentando fazer com que isso não aconteça, a gente possa estancar a AGU possa parar com esse litígio, com essas ordens judiciais, até porque a base aérea já disse que não quer mais a terra. Se a base não quer mais a terra, não tem motivo mais para demolir mais, né? Então a gente está nesse trabalho forte lá para poder atender o povo do Paraviana, e pode ter certeza, amigo do Paraviana, que nós vamos trabalhar firme para as 2.554 famílias ficarem no seu lado, dormindo sossegado e ter sua casa preservada, tá? Fique tranquilo, estamos juntos nessa missão. Ok, deputado, eu queria então agradecer o senhor por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, né, esclarecer algumas situações, tranquilizar a população de Roraima sobre alguns assuntos que são de interesse público, questão da energia, questão das rodovias, né, questão da internet, que é o maior gargalo que a gente tem aqui hoje. Verdade. E dizer que o espaço está aberto, sempre que tiver novidades, né, nos convide que a gente volta para tratar de outras situações aí. Eu que agradeço, Elismar, a oportunidade de poder estar aqui levando essa informação para o nosso povo, né? Dizer a vocês, o meu comprometimento com vocês, eu vou cumprir, de poder trabalhar pelo estado de Roraima. A gente sabe que são grandes os desafios, as dificuldades, nós vamos enfrentar durante esses 4 anos de mandato, mas o meu comprometimento eu vou cumprir com o povo de Roraima. Eu pedi a oportunidade de estar na Câmara Federal para a gente trabalhar em prol do nosso povo, e eu estou fazendo, estou buscando alternativa, a gente está buscando alternativa para a energia, alternativa para a estrada, alternativa para a agricultura familiar, alternativa para a segurança pública também, que é uma bandeira minha. Então a gente vai, se Deus quiser, produzir muito para o estado de Roraima. E só gratidão a Deus, aos amigos pela oportunidade, e até mais, até breve a gente poder trazer nova novidade para vocês aqui, tá? Obrigado, deputado. Agradeço, Elismar, pela oportunidade. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo entrevistado.